Essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre a questão do amor. Do amor. E aí eu pensei, então eu vou cantar aquela música nova, né, que eu tenho na igreja aqui. Quando a Cida falou dos homens vindo de roupa rosa, eu já olhei para minha camisa, que eu tinha uma camisa rosa. Mas aí ela acabou, né? Essa daqui dá para passar, né? De longe dá para passar. Deus colocou sobre a questão do amor no meu coração. E eu quero estar falando sobre esse amor de Deus através de uma igreja. O que Deus pediu dessa igreja, né? Eu queria até que o Web deixasse ali para mim aquele fundo, Web, fazendo um favor, do tema da nossa mensagem hoje. Abre aí Apocalipse, capítulo 2 da palavra de Deus. Se você puder ficar de pé, olha, o pessoal que está lá atrás, se você quiser vir mais para o meio, tem mais vento aqui, ó, principalmente esses ventiladores, os ventiladores, até que lá desse lado ali tá beleza, mas desse lado aqui o ventilador não tá pegando ali, ó. Se você quiser pegar um lugar que tenha mais vento, pode ficar à vontade, amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Opa! Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Diz amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, querido. Eu quero falar sobre tempo de voltar ao primeiro amor. Sabe, uma das coisas que Deus tem mexido muito comigo nesses dias é essa questão do primeiro amor. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, há 20 anos atrás. A sede, o desejo, a vontade, aquela garra, sabe, aquele desejo de ir. Eu lembro que eu chorava quando eu ia numa casa e a pessoa continuasse bebendo. Eu chorava quando eu visitava alguém e alguém não rendia aos pés do Senhor. E eu falava: pastor, mas como é que pode? Pastor Delino, a pessoa prefere continuar na bebida, nas drogas. E ele falava: é assim mesmo, meu filho, tem umas pessoas que vão ouvir e não vão querer. Isso era o primeiro amor. O primeiro amor é aquele desejo, o primeiro amor é aquela vontade, o primeiro amor, na verdade, é aquele fogo, é aquela intensidade. O primeiro amor é aquilo que arde no nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Nada, você pensar aí não ocupa. O cara pode, ele tem a vida. Ontem nós demos aula aqui do batismo, e eu estava falando que tem muita gente que não entrega a vida para Jesus, porque ele acha que vai ter uma vida diferente. Agora ele não pode mais ter a vida dele livre, ele não pode ser feliz. É o contrário. Quando ele coloca a vida dele diante de Jesus, é aí que ele descobre que ele é feliz. Aí que ele descobre que verdadeiramente ele pode ser mais feliz ainda. Tem muitas pessoas assim, né? Mas eu quero dizer para você, querido, que essa igreja, a igreja de Éfeso, essa igreja, Lucas fala sobre ela, escreveu lá em Atos capítulo 18, ele vai falar sobre ela. E Éfeso ficava num lugar muito importante, era uma cidade rica. Éfeso era a maior cidade daquele império, daquele reino naquele momento. Era a cidade mais importante da Ásia. A população daquela cidade, a história diz que era muito idólatra, muito idólatra. Ali ficava localizado, querido, o templo da deusa Diana.
era um templo específico onde as pessoas tinham que orar, adorar aquela Deus. Naquele lugar também muitos judeus moravam ali, e eles tinham a liberdade de ter a sua vida do seu jeito. O judeu, porque não é todo judeu que se entregou a Jesus. Quem fundou a igreja de Éfeso? A Bíblia diz que em aproximadamente 50, 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele passa lá em Atos 18, verso 19, 21, vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele passa por esse lugar, ele vai até esse lugar, ele faz 2 viagens. Em todas as 2 viagens, o apóstolo Paulo passa pela cidade de Éfeso. Deus então agora vai elogiar aquela igreja. Ele não vai elogiar a cidade de Éfeso, ele vai elogiar a igreja de Éfeso. Lá tinha uma igreja. Depois eu vou pedir o web para poder colocar a entrada do templo da igreja hoje, como que era um monumento. É a verdade. Deus agora começa a elogiar essa igreja. A igreja de Éfeso então é elogiada por Deus por causa das suas obras. Tinha um trabalho árduo, perseverava. Aqueles cristãos trabalhavam por causa do evangelho. Aquela igreja também era intolerante com os homens perversos. Aquela igreja, querido, pôs à prova homens que se diziam apóstolos, mas na verdade descobriu que eles eram impostores. Acabamos de ler o texto aqui agora mesmo, e você ouviu isso e você leu isso. Olha quanto elogio Deus vai fazer para essa igreja. A igreja de Éfeso também odiava as práticas dos nicolaítas. Quem era esse povo? Os nicolaítas eram líderes falsos, eram os grandes estudiosos que se levantavam, na verdade, em torno daquela cidade para poder conduzir as pessoas com falsos ensinos. O nicolaíta eram pessoas estudadas. Você já viu um herege que não tem conhecimento? Você já viu alguém falar de heresia sem conhecimento? Você já viu alguém conduzir o outro para um caminho se ele não tem conhecimento? São os maiores estudiosos. Na verdade, entra na internet e digita lá as seitas que surgiram nos últimos dias. Quem é que está por trás delas? São os grandes estudiosos. São pessoas conhecedoras. Não é qualquer um não, desculpa a expressão, mas não é qualquer um. São pessoas que estudou anos e anos e anos e anos para poder defender aquela tese. Os nicolaítas eram esse tipo de pessoas. Conduziam as pessoas. A função deles era fazer os crentes tropeçarem. Inclusive a palavra nicolaíta significa pedra de tropeço. São aquelas pessoas que conduziam para o lado pagão, conduziam as pessoas para o lado errado da palavra de Deus. Dizia para eles assim: não, para que cultuar a Deus? Para que ir na igreja? Para que celebrar? Para que louvar? Para que entregar a sua vida para Jesus? Você pode continuar comendo aqui, você pode continuar tendo suas práticas pagãs aqui. O império romano dominava nessa época, tinha o poder nessa época. Eu só estou dizendo isso para você entender o que Deus vai cobrar dessa igreja. Quando eu comecei a pesquisar essa semana, eu comecei a chorar. Nós não temos nada disso. Vamos continuar. Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Não, isso aí não tem problema não. Porque o que é o falso evangelho? É a metade da coisa, é o meio da coisa. Tem meia verdade. Satanás, quando ele aproxima de Adão e Eva, principalmente de Eva naquela circunstância, ele não disse que era mentira, ele disse: não, é verdade sim. Eu disse para você é verdade, mas todo é o mais, o conduzir a vida das pessoas. E diz assim: não, se você seguir uma vida na igreja, você vai deixar de ser feliz. Se você entregar a tua vida para Jesus, você vai deixar de ser feliz. Mas a igreja continua ali. Deus está honrando essa igreja, Deus está falando com essa igreja, elogiando essa igreja, porque eles eram pessoas perseverantes, eram pessoas que lutavam contra esses falsos apóstolos. Os nicolaítas também não aceitavam suborno, não aceitava arrogância, ganância, não aceitavam. A Bíblia diz, querido, que esses nicolaítas, a Bíblia está relacionada ao fato de serem pedra de tropeço da igreja de Deus. Olha só que interessante. A igreja de Éfeso lutava contra essas pessoas. A igreja de Éfeso não aceitava os ensinos dos nicolaítas. Estavam lá firme, perseverante. Os crentes de Éfeso também suportavam
suportavam sem desfalecer o sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. Já deu para parar para pensar que essa igreja estava passando perseguição? Já deu para parar para pensar que a igreja de Éfeso estava passando luta? Já deu para parar para pensarmos que essa igreja estava tendo dificuldade? Porque dentro da igreja ensinava-se, mas fora da igreja tinha muitos ensinamentos contrários. Além do mais, querido, essa cidade de Éfeso também havia ali um templo dedicado ao culto do imperador. Quem era o imperador naquela época? Havia um imperador chamado Domiciano. E esse imperador, ele obrigava os cidadãos a reconhecer a sua divindade e não a divindade de Deus. Já deu para parar para pensar? Pensou em Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo? Essa igreja está próxima de ir para a fornalha de fogo. Essa igreja está próxima de ir para o abismo. Um abismo onde o imperador, onde os nicolaítas, onde os falsos apóstolos, falsos mestres estavam levando eles. Eu começo a pensar que hoje nós não temos essa perseguição nítida como teve a igreja de Éfeso. Eu começo a pensar que hoje nós como igreja não temos a perseguição dos falsos apóstolos, dos nicolaítas, não. Mas existe um outro tipo de perseguição que tem feito com que as pessoas percam o ânimo de celebrar a Deus e de louvar a Deus. A história diz que esse amor, querido, esse primeiro amor, aí entra Deus e fala para eles: olha, eu tenho algo contra vocês. Uma igreja que estava servindo no meio de um caos. Uma igreja que estava lutando no meio de um caos. Tinha um império que lutava contra. Nós temos algum império lutando contra nós? Temos um império espiritual. Poucos dias atrás, quando se fecharam as portas da igreja, nós achamos que era o final dos tempos. Mas não era nada de perseguição comparada a essa. Não é nada o que estamos passando hoje se comparado a isso aqui com a igreja de Éfeso. Não era nada e nem será, nem acredito às vezes que será. Mas essa igreja passou por isso. Aquele amor intenso, aquela vontade intensa, aquele desejo intenso, você tem visto hoje nas igrejas? Eu não consigo ver. Eu tenho lutado pela minha própria vida, lutando para Deus não deixar que eu desfaleça. Eu tenho lutado em oração e buscando a Deus para que eu não desanime. Mas você já deu para perceber como está a igreja do Senhor no século 21? Qual é o nível de diferença que a igreja está fazendo? Qual é o império domiciliano que está sugando as pessoas e dizendo: é obrigado? É como se fosse daqui a alguns anos o sinal da besta, e aquele que não tiver o sinal da besta não compra, não vende, não troca, não negocia, e ali está a igreja. É essa igreja, está nesse momento, a igreja de Éfeso. E João, na ilha de Pátimo, começa a dizer: para voltar ao primeiro amor. Essa igreja não tinha mais um amor verdadeiro. Uma igreja que estava lutando contra império, contra falsos líderes, lutando contra abominação, engano, suborno, ganância. Mas agora levanta o apóstolo João lá na ilha de Pátimo e começa a trazer uma advertência contra essa igreja, crítica e advertência contra a igreja de Éfeso. Primeiro, ele diz que essa igreja perdeu o primeiro amor. Eu vou falar uma coisa para você: a marca do cristianismo é o amor. A marca do cristão é amor. Se não há amor dentro dele, ele não vai ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é amor, é a pessoa de Deus dentro da nossa vida. A primeira geração da igreja de Éfeso, no passado, tinha um entusiasmo e devoção fervorosa. João está dizendo: essa igreja que eu quero agora é aquela igreja, o dia que entregou a vida para Jesus e veio celebrar em Éfeso. É aquela igreja que entrou no templo para adorar, para glorificar e exaltar. É aquela igreja que não negocia nada que é contrário aos princípios e a palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, eu quero aquela igreja do início, é preciso voltar ao primeiro amor. Gente, quando nós entramos no primeiro amor, quando nós voltamos ao primeiro amor, a gente volta ao início de tudo, como diz o louvor. É o início da coisa. Que gostoso, estou dando aula para o Ramon e para a Thaisa. Que gostoso dar aula para eles. O desejo, isso não pode acabar de nós.
Não pode acabar da igreja. Se acabar, vai acontecer o que nós estamos vendo nos últimos dias. As pessoas estão nem aí. E elas estão cantando aquela musiquinha, tô nem aí, tô nem aí. Elas cantam. E elas dizem, eu não tô nem aí. Porque falta primeiro amor. Deus começa a cobrar essa geração. Faltava agora nessa nova geração a intensidade do amor pelo evangelho que não tinha mais. O dia que você entregou a vida para Jesus para hoje é a mesma intensidade? Não sei. Eu estou lutando pela minha. Eu estou lutando todos os dias, orando, dobrando o meu joelho, fazendo marca, trazendo calo, para que Deus não me encontre como essa igreja. Porque Ele tem um recado para essa igreja. Ele tem um recado para essa igreja que perde o primeiro amor. Deus tem um recado para a igreja dele que perde um primeiro amor. E nós vamos estar falando sobre isso. Parece que os crentes de Éfeso aqui, amados, daqueles tempos, estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Estavam mais apegados ao dever do que à devoção. O que é o dever? Vou fazer. Eu me lembro que quando eu comecei no primário a estudar, tinha o chamado dever de casa. Deve ter até hoje. Mas eu tinha tanta sede de estudar, tanta vontade de estudar, que aquilo não era apenas um dever, uma obrigação de eu fazer. Eu fazia além, eu buscava além. Eu me lembro que na terceira série do primário eu fui fazer uma redação. E eu ganhei na redação, não sei de que maneira que eu ganhei, mas eu ganhei. Meu pai trabalhar na roça, não continuei. Eu estava pensando que muitos anos dentro da igreja católica falávamos de vocação. Na igreja evangélica não se fala de vocação, fala de chamado, fala de escolhido, fala do ide. E aí eu fico pensando, meu Deus, aonde está? Aonde está aquele fervor? Aonde está aquele desejo? Aonde está aquela vontade? Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que isso aqui não é casa de Deus, é casa que habita pessoas de Deus. Né? Isso é uma parede. Deus não habita em parede, Ele habita, como o Márcio pregou hoje pela manhã, dentro de nós, dentro de mim. Guarda isso, a igreja de Éfesos permanecia fiel, mas faltava nele amor, entusiasmo. Amor e entusiasmo. Sabe o que acontece? Nós começamos a celebrar Deus cansados. Nós já chegamos no culto cansados. Será que é o tempo que está andando rápido demais? Não sei. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais arautos de Deus, aqueles que realmente tinham um sonho e diziam, não, eu creio nesse Deus que eu estou servindo. Eles perderam esse amor, perdeu essa chama, perdeu essa vontade. Você já viu alguém quando começa a perder o amor? Você já viu uma família quando começa a perder o amor? Você já viu um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, quando perde o primeiro amor, o que acontece na vida dele? Ele começa a retroceder, já não tem mais serventia, já não tem mais valor, já não tem mais sentido servir a Deus como antes. Ah, tomei ceia, tomou, se não tomou não tem problema. A gente ensina desde o batismo, olha, a primeira ordenança é o batismo, a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Ah, tomar ceia nada, para quê? Nada disso não tem problema, estou levando minha vida, e o amor vai se esfriando. O que nós temos visto nos últimos dias dentro das igrejas? O amor se esfriando. Não, gente, nós estamos amando demais, mas a gente está amando a gente ama a gente gosta da gente, a gente idolatra a gente se facilitar. O amor pelo próximo, o amor pelo irmão, o amor pelo necessitado. Esse mesmo Jesus que está na minha vida, eu quero Ele na vida do outro. Faltou esse amor na igreja de Éfeso. Nesse ponto da igreja de Éfeso, igreja, parecia aquele tipo de casal que depois de muitos anos continuam casados. Fez um enlace matrimonial, assinou tudo direitinho, continuam casados, mas não tem mais o mesmo fervor, o mesmo desejo, a mesma vontade. Quantos casamentos hoje já não tem mais o mesmo amor que tinha nos primeiros dias, nos primeiros anos? Os primeiros momentos, acabou. É esse tipo de igreja que nós estamos vendo aqui na igreja de Éfeso. E Deus está dizendo assim, olha, o meu problema com vocês é que vocês perderam. O homem não trai a mulher não trai o homem, mas não tem mais um amor verdadeiro. Não tem mais um amor de Deus, um amor de vontade, desejo, a paixão.
Não tem. Não tem mais o desejo de fazer uma viagem, descansar com a esposa, com os filhos. Perdeu-se, mas é fiel, está junto. E ele diz assim: estamos juntos, viu, esposa? Estamos juntos, viu, esposo? Mas falta o fervor, falta a vontade. É essa garra que está faltando nesses últimos dias. As pessoas estão dizendo: estou muito cansado. As pessoas estão dizendo assim: eu estou doente, estou muito velho, eu já não aguento mais. E quando eu vou visitar a dona Neide, tomar ceia com ela todos os meses, com 83 anos, ela diz assim: eu estou muito jovem, estou muito feliz. Ela está até corada. Esse período de pandemia fez aquela mulher ficar corada, ficar forte, porque aquela mulher não perdeu o primeiro amor de Cristo. Igreja, não perca o amor de Cristo. Na carta dessa igreja que é escrito em Éfeso, João, nós vemos que aquela comunidade também, amado, eles convidavam o Senhor, era convidado pelo Senhor Jesus a refletir sobre se arrepender. Só tinha uma solução para aquela igreja, para voltar ao primeiro amor: arrependimento. Não festa. Vamos fazer um mover aqui na igreja, e esse mover vai impactar a igreja, e aí eu voltei ao primeiro amor. Mentira. Só se volta ao primeiro amor quando há arrependimento. Senhor, eu não estou tendo o amor verdadeiro com a tua obra como eu tinha antes, o zelo com a tua palavra como eu tinha antes, o desejo de te servir como eu tinha antes. Eu preciso dele agora de novo sobre a minha vida. Senhor, queima dentro de mim. Só uma maneira para fazer voltar esse primeiro amor. Não vai fazer com festa, não vai fazer com dança, não vai fazer com piscina, não vai fazer com nada, vai fazer apenas com arrependimento. A história, olha só o que diz, amado. Apocalipse 2:5. Se você ler na sua Bíblia de novo, vou repetir só esse texto. Apocalipse 2:5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Deus estava dizendo para aquela igreja: olha, arrependa o lugar onde você caiu. Sabe o que eu entendo aqui? E não está nem aqui no texto não. Isso aqui que eu estou pensando com Jesus aqui agora. A pessoa começa a perder o primeiro amor por causa do pecado. Por isso que ele vai falar: arrependa-se. Arrependa-se. Quando falta paixão dentro de nós, porque tem alguma coisa mordendo a gente, sugando da gente o que era de Deus. Não fica pensando, querido, que quando a gente fala de pecado, meu Deus do céu, todo mundo peca. São detalhes da vida. É mais tempo na internet do que na Bíblia, mais tempo na televisão do que na palavra, é mais tempo com as mídias sociais do que com o Espírito Santo de Deus. Já é um pecado. E aí o amor vai se esfriando, não dá mais zelo, mais desejo. Eu não cuido mais daquilo que é de Deus na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Eu vou enfraquecer nesse amor com o Senhor. Por isso que ele vai dizer no verso 5, olha, se arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Volte àquele amor verdadeiro. Mas nós estamos falando de uma igreja que estava em perseguição. E a minha pergunta é: qual é a perseguição que você está enfrentando? Qual é a perseguição que nós estamos enfrentando como igreja do Senhor hoje? Nenhuma. Nenhuma perseguição. Somos livres. A Constituição libera a gente, pelo menos até o momento, que um dia eu acho que vai acabar, da gente falar aonde quiser, falarmos do Senhor aonde quiser. Eu vi mais temor na igreja no início de março, na quinzena de março, do que nós estamos vendo no geral hoje. Eu não estou falando apenas da nossa igreja, estou falando do geral. O desejo e a vontade, a empolgação, aquela paixão que arde dentro do peito da gente de Jesus. Sabe, querido, vai acontecer. Aí o Senhor diz assim: você tem que se arrepender para você voltar. Volta. Porque se você não arrepender, eu vou tirar o candelabro. Sabe o que era tirar o candelabro? Vai acabar essa igreja. Essa igreja de Éfeso vai acabar, Deus está dizendo. Essa igreja de Éfeso vai ser extinguida. Deus está dizendo para mim, para você: olha, se não houver o amor verdadeiro de Deus no seu coração para comigo, essa igreja não existe. Essa igreja acaba, e ela continua acabando hoje. O interessante é que o candelabro da igreja de Éfeso continua sendo
Quantas pessoas perdem na caminhada, perde o primeiro amor e não volta para o primeiro amor, não se arrepende para voltar ao primeiro amor. Sabe o que acontece? Você não vê ele mais, você não consegue ver ele mais na igreja, você não consegue ver ele mais nos cultos, você não consegue ver ele mais num pequeno grupo, você não consegue ver ele mais nas coisas da igreja, você não consegue ver ele mais com amor fazendo as coisas de Deus. Aí a gente pensa assim, mas é o próprio Deus, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus, Ele ama incondicionalmente. Olha só, querido, perceba então que Jesus não apenas, Ele critica essa igreja de Éfeso, mas Ele vai advertir ela acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Sabe, querido, a palavra hoje é voltar ao primeiro amor, é oportunidade. Senhor, faça queimar no meu coração como o Senhor fez em julho de 2000, quando eu entreguei minha vida ao Senhor. Como eu olhava para nada, eu lembro que os primeiros encontros que eu ia, e poderia alguém bater na minha cara, que eu não ia falar nada com ninguém, não ia ficar revoltado. Uma igreja do primeiro amor é uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que serve. É uma igreja que é contra tudo isso, os nicolaítas, o império. É uma igreja que é contra a prostituição, a ganância, o roubo, a sonegação, é tudo que é errado. Mas é uma igreja que ama. Jesus está dizendo para aquela igreja, olha, precisa ter amor no que vocês estão fazendo, que se não houver amor, essa igreja vai acabar. Você já viu uma família existir sem amor? Você já viu uma família continuar sem amor? Assim também a igreja do Senhor. Sem amor não há igreja. Sem amor a igreja não cresce. Sem amor não há fervor de Deus no coração das pessoas. E aí a gente começa a fazer o dever de casa. Eu vou fazer meu dever hoje. Se eu não fizer o meu dever, possa ser que alguém perceba, e não adianta nada. Deus não está querendo que a gente cumpra dever na igreja. Deus está querendo que nós, como igreja dele, a gente tenha amor para praticar o que ele colocou para nós. O desejo, o amor, a vontade. Sabe, querido, eu tenho dificuldade de ter diácono na igreja que chegue primeiro do que eu, porque eu fui treinado a chegar na igreja uma hora antes. Mas você está achando que foi o pastor que me treinou? Não. Eu tinha vontade, desejo de chegar primeiro. Eu tinha um desejo no meu coração, e hoje virou uma prática tão grande que hoje eu não consigo. Se eu der uma chave para alguém vir abrir a igreja, eu vou chegar primeiro do que ele, ficar esperando ele para poder abrir a igreja. Algo do coração, servir a Deus com o coração, não negociar a palavra de Deus em nada. Sabe, querido, essa paixão que tem que arder no nosso coração. Eu não fui para a igreja porque eu queria arranjar uma namorada. Eu não fui para a igreja porque eu queria arranjar um namorado. Eu não entreguei minha vida para Jesus porque eu queria mudar de vida, para mim ter uma vida financeira melhor. Nada disso. Eu não fui para a igreja para mim ser pastor, não. Eu fui para a igreja porque eu entendi um dia, alguém falou para mim, você é pecador. Você sabe como é que eu me converti? O dia que o rapaz chegou para mim, chamado Luiz, dentro da FIT, e falou, você é pecador, você precisa de Jesus, Gessanildo. E eu disse, eu não sou pecador não. Eu rezo todos os dias, falo com Deus todos os dias. Ele falou, você é pecador, entrega a tua vida para Jesus para você ver o quanto você é pecador. Ah, querido, aquilo foi entrando dentro de mim. Então eu não posso continuar sendo pecador, eu preciso entregar minha vida para Jesus. É esse amor que Jesus quer de nós, é esse desejo que Jesus quer de nós. Sabe, quando a gente é apaixonado por Jesus, nós não vamos negociar a obra de Deus, o reino de Deus, não. Nós não negociamos, irmão, não negocia. Quando entra nas nossas entranhas o amor de Cristo, como disse o irmão hoje, veio fazer uma pergunta, como é que é essa questão de Deus entrar no nosso coração? E aí o Márcio explicou muito bem, explicado para ele, que é, na verdade, a emoção, a alma, o sentimento. Quando Deus entra nisso dentro de nós, nós não negociamos. Mesmo arrastando a gente vai, porque eu vou arrastando e volto glorificando, pulando, saltando e glorificando a Deus. Mesmo não podendo eu vou, porque Deus vai me sustentar. Eu lembro que a gente morava a 1 quilômetro da igreja. Se chovia era barro, se desse sol era poeira, mas a gente ia com o maior carinho. Sabe o que eu fazia mais assim? Colocava os meninos no colo, colocava uma sacola nos pés, amarrávamos e nós íamos para a igreja. Por que que hoje eu tenho um carro
e eu vou ficar dentro de casa? Por que que hoje eu tenho um carro e não vou fazer a obra de Deus? Por que que Deus me deu o carro e eu não vou usar o carro para o reino de Deus? Por que que Deus me deu uma moto, ou seja lá o que Deus me deu, e eu não vou usar para a obra de Deus? Meu Deus! É Deus quem me deu. Isso está dentro do nosso coração, a vontade, o desejo de servir o Senhor. Sabe, querido, o meu maior privilégio na minha vida será o dia que Deus me recolher e eu poder falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. É não desistir do propósito de Deus que Deus tem para nós aqui na terra. Ele vai dizer: olha, igreja, você tem um problema, você está fazendo tudo certinho, você quer uma igreja perfeita como essa? Que igreja boa, a igreja de Éfeso. Mas Deus vai cobrar dessa igreja dizendo: olha, você perdeu o primeiro amor. E quando você perde o primeiro amor, você perde o desejo de servir. Quando você perde o primeiro amor, você perde o desejo de ser servo. Eu perco o desejo de ser servo, eu perco a oportunidade. Nós achamos, querido, que cresce no reino de Deus quem está aqui na frente, cresce no reino de Deus quem serve lá atrás. Cresce no reino de Deus quem está disposto a servir a obra do Senhor. Esses dias olhando no Facebook, porque o Facebook anuncia tudo, e eu vi um padre, esqueci o nome do padre agora, e o padre morreu com 16 anos, esse menino. E o menino teve uma vida dedicada ao Senhor. Eu fiz questão de ler a vida do menino. Que vida! Se eu tivesse lá, eu ia falar: isso que é vocação. Mas hoje eu entendo que isso é chamado de Deus, uma vida para servir, para se colocar diante de Deus, para não negociar. Quantas oportunidades nós perdemos quando nós, na verdade, não entendemos que Deus nos chamou para fazer a vontade dEle e não a nossa. Ele disse assim: vocês estão aí para fazer o meu propósito, não o propósito de vocês. Sabe quando a igreja começa a perder o primeiro amor? Porque ela tenta na sua força, ela tenta olhando com seus olhos, e aí ela se depara com lutas, dificuldades, e ela diz assim: eu não posso continuar. Perdeu o primeiro amor. Sabe, amado, a gente visita, toda semana eu faço visita. Todo dia eu estou em alguma casa. É gostoso quando você vai numa casa e você visita, e aquela pessoa ouve a palavra de Deus, que você medita com ela, e no domingo seguinte ela está aqui na igreja, ela está aqui louvando, celebrando, glorificando a Deus. Mas é horrível quando você visita uma casa, uma família, que você vê que as pessoas estão perdendo o primeiro amor. O amor já está se esvairindo, já está acabando, já não é mais prioridade o reino de Deus. E aí Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, mas eu já casei, para que buscar o reino de Deus? Eu já comprei meu carro, para que buscar o reino de Deus? Já conquistei o que eu queria conquistar, eu já conquistei, agora eu não preciso mais não. Meu negócio era fazer sexo, estou fazendo, agora eu não preciso mais do reino de Deus. É assim que nós temos visto uma igreja do que eu luto, depois do que eu... É assim. É interessante nesse período de calor. Agora não vai acontecer porque é período de pandemia, mas as pessoas iam para as piscinas os dias todos. Chegava à noite, elas não aguentavam ir no culto. Negociava com um banho. Que banho abençoado. Eu acho que tinha óleo naqueles banhos. Deveria ter óleo, deveria ter sal grosso, alguma coisa, para poder dar unção ali, porque ele cansava tanto que não dava para vir. Não, nós não podemos negociar o reino de Deus, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Estava trabalhando com o Márcio aqui sábado. Deus me deu um sonho que vai acontecer comigo no futuro, de negativo, e eu repreendi e falei: porque a decisão é minha. No sonho a decisão é minha. E eu falei assim: em cima de mim não, Deus já está me avisando, Deus já está falando. Nós não podemos negociar o reino de Deus, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Pensa numa igreja perfeita. Na hora que você começa a ler o texto dessa igreja, olha só, olha o que diz o texto. Vamos ler de novo para você guardar no teu coração. Ele diz assim: olha, conheço as suas obras, verso 2, o seu trabalho árduo. A igreja trabalhava, fazia obra, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Era uma igreja que não aceitava homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Então o cara chegava dizendo que era apóstolo, eu vou colocar ele à prova para ver se ele é mesmo. E descobriu que eles eram impostores,
Era uma igreja inteligente, sábia. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Meu Deus, que igreja perfeita! Mas não era não. Deus viu que aquela igreja tinha perdido a essência. Aquela igreja tinha perdido de melhor, o amor. É horrível quando uma igreja perde o amor. Quando eu falo igreja, não é todos, é eu. É quando eu perco o amor, eu sou igreja. É horrível quando nós perdemos esse amor. Aí ele vai trabalhar contra isso. Contra você, porém, olha só, no verso 4, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pronto. Eles abandonaram o primeiro amor, então eles estavam fazendo automaticamente. Celebrando a Deus automaticamente. Cultuando automaticamente. Se você não sair da sua casa e vir celebrar um culto com o coração aberto, você entra na igreja de Éfeso. Você faz parte da igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso não vai existir amanhã. Essa igreja de Éfeso não vai existir amanhã. Guarda isso no teu coração. De vez em quando aparece uma igreja de Éfeso aqui, aparece lá na igreja do meu amigo, na igreja do outro. Quem é a igreja de Éfeso? É aquela igreja que cumpre. É aquela igreja que vai lá dar o dízimo, oferta. Parece que está tudo perfeito, tem a roupa, está tudo belezinha, mas não tem um amor de Cristo dentro do coração. Essa igreja acaba. Pelo contrário, maior é a igreja de Éfeso que está aí fora, do que a igreja que tem verdadeiro amor, que está dentro dos prédios louvando, glorificando e exaltando a Deus. É maior. Segundo a pesquisa, chegamos a 30% de evangélico em Lavra. Não sei aonde tem essa pesquisa. Então olha bem, os primeiros registros do cristianismo, olha que interessante, confirma que aquela igreja de Éfeso, 10 anos depois dessa palavra, ela continuou ativa, ela continuou bem. Eles retomaram o primeiro amor, eles voltaram ao primeiro amor, eles continuaram firme por 10 anos. 10 anos. Na pesquisa diz que Inácio de Antioquia, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso. 10 anos depois, ele escreve uma carta, e olha o que ele diz naquela carta. Nós estamos falando em Inácio de Antioquia, não estamos falando de outra pessoa. Ele diz assim em sua carta, ele elogia a igreja de Éfeso, aquela congregação, por alguém de influência no império escreve uma carta dizendo assim: olha, parabéns pelo zelo e pela perseverança de vocês. Mas a história diz que posteriormente aquela igreja, o candelabro daquela igreja foi tirado. O que é o candelabro? É a luz de Cristo. Aquela igreja fechou, aquela igreja acabou. Eu queria que o Web passasse só mais um slide, que eu fiz questão. Não está muito bem para ver. Se você na Ásia hoje, a região aonde foi Éfeso, você vai encontrar isso aqui para você visitar, essa ruína aqui. Era uma grande igreja, era um negócio assim, magnífico. Era um negócio, eu imagino, pelo tamanho daqui, eu imagino que o negócio era muito bonito. Mas só tem ruína lá hoje. Não tem mais a igreja de Éfeso. Por que não tem? Porque Deus falou, se não se arrepender, não consegue voltar ao primeiro amor. Só consegue se voltar ao primeiro amor através do arrependimento. Arrepender é continuar não fazendo mais. Arrepender é não fazer por fazer. Arrepender é tomar as... Eu coloquei a mão no arado e eu não vou olhar para trás, custe o que custar. Eu vou com o meu Jesus até o fim, porque Ele morreu por mim. Ninguém mais, não tem governador, não tem presidente, não tem dinheiro, não tem nada. Ninguém vai morrer por você. Mas algum dia, alguém morreu por mim, por você. Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para essa cruz, não dá tempo da gente desistir. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meditamos nela, não dá tempo de nós retrocedermos e fazermos de qualquer maneira. Vou fazer de qualquer maneira, tanto faz. Não vai, não dá certo, não funciona. Cumpriu-se a palavra de Deus. Olha, tem uma solução, Deus disse para aquela igreja. É só voltar ao primeiro amor. Mas para isso,
se arrepender. Não tem como voltar ao primeiro amor, voltar para o caminho certo, se não há arrependimento. É preciso ter arrependimento, é preciso ter mudança de vida. Aí o amor flui dentro de nós, vai florar dentro de nós. Aí o amor vai espancar por um momento como Éfeso passou, como a igreja de Éfeso passou, aonde havia lá o Império Romano, que queria que adorasse ele, havia os nicolaítas, pessoas estudiosas, sábias, mas que conduzia para outros ensinamentos, e havia ainda, na verdade, os falsos apóstolos. Está aí. Tem um cara que diz assim: dízimo não é de Deus. Aí o outro fala: dízimo é de Deus. Aí o outro diz assim: olha, é só oferta. Aí o outro diz: não, oferta e dízimo. Aí o outro diz assim: olha, você não precisa cultuar todos os dias, não. Você é a igreja. São os nicolaítas, são os falsos. Eles estão aí. É só você clicar lá na internet. Clica lá e coloca assim: dízimo. Você vai encontrar os nicolaítas aí. São estudiosos. Não é qualquer um não que vai defender tese, não. São os bons. E tem muita gente entrando por esse caminho. Já tem igreja aqui em Lavras, segundo eu estava esses dias conversando com alguns amigos. Já tem igreja aqui que o pastor está pregando e dizendo assim: olha, você não precisa dizimar. Você só tem que ofertar. Mas logo quando termina o culto, ele vai no ouvido daquela ovelha que tem mais dinheiro e fala: olha, nós estamos precisando fazer isso, isso e isso, e precisamos da oferta. Entendeu? Nós achamos que esse império não está aqui no século 21. Ele está aí. Ele está na moda. Ele está aí vestido de terno e gravata, de anel de ouro no dedo. Um fraco no reino de Deus. Por que eu estou tão desanimado no reino de Deus? Por que a obra de Deus tem me cansado tanto? É uma reflexão para nós nessa noite. Será que eu não estou dando crédito, eu não estou fazendo as coisas como a igreja de Éfeso? Será que eu não estou como a comunidade de Éfeso? Deus tem uma promessa para essa igreja. Graças a Deus. Posso ouvir amém? Deus tem uma promessa. Vamos ler a promessa? Promessa de Apocalipse capítulo 2, verso 7. Olha que diz: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem feito uma coisa: eu quero estar com Jesus. E eu quero levar uma igreja com Jesus para o céu também. Eu quero interceder para uma igreja que vai para o céu com Jesus, poder mais celebrar juntos. Nós não vamos poder mais comungar juntos. Nós não vamos mais poder entrar no céu juntos, porque a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E a igreja acabou. Não tem mais igreja. Acabou-se a igreja. Um período dessa igreja ágape, nesses 33 anos, houve período de gravar umas vinhetas. E ele falou: você é de qual igreja? Eu sou da Batista Ágape. Aonde? Não, aqui na frente. Não conheço. Não conhecia. A igreja estava quase se tornando uma igreja de Éfeso. Não podemos. Mas não é o prédio, porque a igreja é você. Essa igreja acabou porque quem estava dentro dela se corrompeu. Quem estava dentro dela negociou com o mundo. Quem estava dentro dela não buscou o amor verdadeiro. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o que Jesus está dizendo para nós nessa noite: há uma necessidade urgente da igreja voltar ao primeiro amor. Urgente da igreja voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, ao prazer. Lembra como que você saía para vir nos cultos? Lembra como você veio nos primeiros cultos da igreja, nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos da sua vida? O fervor que tinha dentro de você, esse fervor tem apagado nesses últimos dias. Mas Deus está dizendo nessa noite: olha, pode voltar. A opção para nós continuarmos é se arrepender e voltar ao primeiro amor. Só tem uma opção para a igreja, não tem duas. Nós não temos duas opções. Eu estou com a minha vida tranquila, meu casamento está tudo certinho, estou com meu carro, minha conta, estou trabalhando. Pensa não, querido, isso aí acaba um dia. Um dia você vai. Não se preocupa não, quem não morre de novo diz que de velho ele vai. Não é quantos anos eu tenho, que eu tenho 52, eu não tenho 52, é quanto falta para mim. Eu já vivi 52, e agora quanto falta para mim viver? Eu tenho que pensar nesse que falta, porque o que eu já vivi já passou.
E aí eu tenho que pensar, tenho que me cuidar, buscar, falar: Deus, tem que cultuar, eu tenho que celebrar, eu tenho que ter vontade, mesmo sem querer, eu tenho que orar, mesmo sem vontade, eu tenho que falar com Deus, para que Ele coloque dentro de mim o desejo e a vontade de servi-lo. Eu não posso olhar para a igreja de Éfeso, eu não posso compartilhar o que a igreja de Éfeso quer. A igreja de Éfeso, ela cumpre, ela faz o dever, mas ela não tem mais amor. Não, Deus está chamando: olha, é preciso voltar ao amor, é preciso voltar à essência desse amor. É isso que Deus tem chamado a igreja dele nesses dias. Porque quando o amor de Deus está dentro do nosso coração, nada nos impede de estarmos na presença dele, nada nos impede. Como é que eu sou igreja do Senhor sem comunhão? Como é que eu sou igreja de Deus sem estar em comunhão com meu irmão? Sem ajudar os necessitados, sem estender as mãos? Não. A igreja de Éfeso estava assim. Era uma igreja que estava ali, mas ela estava ali só de corpo, ela não estava no espírito. Interessante que ele diz: olha, ao que vencer, a promessa dele agora: ao que vencer, dar-lhe-ei, verso 7, na parte B, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí eu fui pesquisar por que João escreveu isso aqui, só esse versículo. E aí eu descobri que aquela igreja de Éfeso, em volta dela naquela cidade, havia muita gente pagão ali, e aquele povo fazia banquetes dedicados a deuses. E como eles faziam os banquetes dedicados a deuses, agora estava entrando dentro da igreja e tirando o povo da igreja para participar dos banquetes. Pagãos, servindo. Aí o João diz assim: olha, ao que vencer, se é por causa de comida, se é por causa de comer coisa consagrada a ídolo, eu tenho coisas melhores para vocês nos últimos dias. No último dia, eu tenho algo melhor para você no último dia. Qual é? Comer da árvore da vida. Ah, pastor, mas esse trem vai acontecer, eu estou com 20 anos, eu vou viver mais 50 anos. Mas vai chegar uma hora que nós vamos comer dessa árvore. Vai chegar um dia que a gente vai comer. Quantas pessoas esse ano já foram para o céu ou já foram para o inferno? Quem foi para o céu vai experimentar dessa árvore da vida. Agora quem foi para o inferno pode ter comido aqui na mesa muita coisa farta, muita coisa boa, mas tudo coisas que eram consagradas a demônios. Eu não estou dizendo de comida apenas. Aqui o texto é comida mesmo. Por isso que João vai dizer isso: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore que Deus colocou lá no início, no jardim do Éden, e disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todas, menos dessa. Podia comer de todas. Ele disse: essa árvore está lá guardada para mim e para você. Se você entrou aqui nessa noite pensando que a sua vida se limita aqui, querido, saia desse nível. Entra para um nível de uma igreja que quer viver o amor de Cristo, quer servir com amor, com desejo, com vontade. Por isso os pagãos procuravam atrair os cristãos para os seus cultos idólatras com esses banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo a promessa de um banquete melhor. Qual banquete você vai querer? O banquete do mundo? O banquete da facilidade? Ou o banquete talvez da luta, da perseverança, mas da dignidade, do amor, da direção de Deus, do propósito de Deus, e um dia podermos comer da árvore da vida? Você faz a escolha. Só tem duas decisões que você pode tomar. Ou você toma a decisão de se arrepender e voltar a ter o primeiro amor e buscar esse primeiro amor, ou continuarmos ouvindo os nicolaítas, ouvindo os falsos mestres que estão aí nas internets, nas redes sociais. Cuidado, querido, nesses últimos dias vai aparecer muita coisa, muitos falsos mestres, para poder tirar a sua fé. Se você entrar na internet, no YouTube, etc e tal, e começar a meditar no que os caras falam. Eu mudei de cabeleireiro. Gostei que a irmã falou assim: parece que o pastor fez implante de cabelo. Eu gostei quando ela falou isso. Parece que eu rejuvenesci uns 15 anos quando ela disse isso para mim.
Eu mudei de cabeleireiro. O meu cabeleireiro, um dia ele falava de uma igreja, outro dia ele falava da outra, outro dia ele falava de outra. Aí um dia eu fui cortar cabelo num outro rapaz também que é cristão. E ele falando bem das igrejas. Falou, não existe igreja perfeita, né, pastor? Mas Deus é fiel. Falei, aqui é o lugar de eu cortar cabelo. Mudei, depois de 12 anos, eu mudei de cabeleireiro. Por quê? Porque na verdade eu quero ouvir coisas que vão edificar a minha vida. Eu quero ouvir o que vai trazer a chama de Deus no meu coração. Eu quero buscar, querido, eu não vou perder tempo na internet com quem vai falar mal de outra igreja. Nas minhas redes sociais não tem nenhuma fala falando mal de outra igreja, não coloco. Porque a igreja do Senhor não é minha. E a igreja lá, se o cara está fazendo alguma coisa errada, ele vai ter com Deus, o problema é dele, não é meu. Mas eu quero pegar o problema dele, não, eu já tenho problema demais, o problema é dele. Se ele está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, o problema é dele com Deus. Não, eu quero coisas que me enchem. E não tem nada melhor do que nos enchermos, do que nós orarmos, do que nós falarmos com Deus, lermos a Bíblia, participarmos dos cultos, participarmos das atividades da igreja do Senhor, vivermos uma vida ativa, praticante. O segredo é esse, praticarmos a palavra de Deus. Não dê ouvido os nicolaítas, não dê ouvido os falsos apóstolos, os falsos mestres dos últimos dias. Não dê crédito e volte ao primeiro amor. É isso que Deus está nos chamando nesses dias. Volte a ter o desejo de é isso que Deus tem falado. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Queria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tem promessa para mim e para você. Eu não ouvi, só vi o Márcio dizendo amém. Deus tem promessa para mim e para você. Queria convidar os levitas aqui. Amém, amado. Qual é a promessa em cima desse texto? Dar-te-lhe-eis de comer da árvore da vida. Se prepare para o melhor, querido. Não se prepare para as migalhas que Satanás tem te oferecido, não. O diabo tem oferecido migalhas. Não coma das migalhas dele. Coma do melhor do que Deus tem te dado. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Fale com Deus. Se você veio aqui nessa noite, mas você ainda não se rendeu a esse primeiro amor de Jesus Cristo, Deus está te convidando nessa noite. Deus está fazendo um convite ao teu coração nessa noite. Se renda ao primeiro amor. Se coloque diante desse primeiro amor. Não vai entrar no céu pessoas boas. Não vai entrar no céu pessoas que são felizes, entre aspas, aqui na terra de uma falsa felicidade. Não. Não vai entrar no céu simplesmente porque você paga, trabalha direitinho, não. Mas porque você entregou tua vida para Jesus e se rendeu aos pés do Senhor Jesus e entregou a esse amor verdadeiro de Jesus. Coloque diante dele. Eu queria que você começasse a orar no teu lugar, a falar com Deus aí no teu lugar e a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego a ti nessa noite, Senhor. Lembra daquele dia que você se converteu. Lembra daquele dia que você entregou a sua vida para Jesus. Lembra daquele dia que você colocou diante desse Jesus. Lembra daquele dia. É esse dia que Deus quer. Mas não é apenas esse dia, é as práticas que você tinha naqueles dias. É isso que Deus está te chamando nessa noite. É noite de arrependimento. Deus quer que a gente se arrependa. Eu pequei, pastor. Também esfriar o amor de Cristo dentro de nós é pecado. Como o Márcio pregou hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Ele tem ciúme da gente, ele quer a gente. Ele quer namorar a gente, ele quer a gente todos os dias. O Espírito Santo, o próprio Deus, ele quer nós todos os dias. Ele não quer te ceder para nada. Por isso que ele tem te convidado. Nós vamos cantar aquele louvor, aquele louvor novo que a gente tem cantado aqui de vez em quando. Um louvor mais novo que tem na igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor, porque ele
te leva a você iniciar tudo novamente. Peço ao Espírito Santo de Deus que você comece nessa noite novamente. Talvez você entrou aqui e você está afastado dos caminhos de Deus. Talvez você ainda não entregou totalmente a esse Jesus. Talvez você cumprimenta as pessoas, diz paz do Senhor. Você já foi de uma igreja evangélica, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus. Ele está te convidando nessa noite, e se entregue, volte, se coloque diante de mim. Vamos adorar a Deus nessa noite. Abra o teu coração. Abra o teu coração em nome de Jesus. Se você souber, cante. Se você não souber, ore. Faça desse louvor o seu momento de vida. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero reconstruir. Diga para Deus: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro. Levante tuas mãos. Levante suas mãos, igreja. Levante uma mão. Levante tua mão ao céu. Isso. Deus. Aleluia. Voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deixa eu te falar mais uma vez aqui. Faça desse louvor a sua oração. Esse louvor, ele foi tirado de dentro de Apocalipse capítulo 2. Então faça dele a sua adoração nessa noite. Cante com fé. Vamos mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Conceitos, eu quero reconstruir. Diga para Deus: regressar ao caminho das primeiras obras. Oh, diga para Deus, aleluia. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga para Deus mais forte. Voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só a igreja agora, 2 vezes esse refrão, Web. Em nome de Jesus, vamos lá. Igreja, cante, cante com o coração, cante com a alma. Cante com a alma. Faça desse culto o seu momento com Deus, desse louvor. Mais uma vez. Quero voltar ao primeiro amor. Mais uma vez. Para encerrar. Aleluia. Aleluia, amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode aplaudir esse Deus, querido? Bem forte, eu quero mais forte agora para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho um casal aqui na frente que tomou a decisão nessa noite de voltar ao primeiro amor. Eu quero
fazer um convite para você nessa noite. Você que quer voltar a esse primeiro amor. Você que está aí no banco e quer voltar a esse primeiro amor. Você quer recomeçar de novo. Você não se colocou diante desse Deus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Volte depressa. Venha depressa a esse amor. Se coloque diante dele depressa diante desse amor. Não espere para amanhã, não deixe para amanhã. Coloque-se diante do Senhor hoje, em nome de Jesus. Não tem lugar de alegria maior, não tem lugar de alegria melhor do que estarmos na presença do Senhor, do que voltarmos ao amor de Cristo em nós. A não negociarmos, igreja. Não negocie, não negocie, não negocie. Eu queria chamar a Joyce mais o Márcio aqui. A Joyce, você é colega da Joyce? Não? Pensei que era. Ah, tá. São casados? Estão juntos, né? Amém. Mas Deus pode unir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês já entregaram a vida para Jesus? Já? Algum tempo atrás ou estou entregando hoje? Era levita? Da onde? Ah, parou. Muito tempo? Vamos orar. Vamos orar. Eles estão voltando para o caminho de Deus. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, Márcio, vamos orar. Joyce, como é que é o nome seu? Elidiane, o seu? Elton. Amém. A partir de agora vocês vão continuar sendo cuidados, se colocando diante desse amor de Cristo novamente. Amém. Pai, eu quero colocar esse casal nas tuas mãos agora. Estenda as suas mãos, igreja. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, eles estavam afastados dos teus caminhos. Eles se perderam, Pai, no meio da caminhada. Mas agora eles estão retornando, Deus. Agora eles estão se colocando de novo diante de Ti, meu Pai. E eu te peço, através do Teu Espírito Santo, tanto na vida da Lidiane, na vida do El, Pai, eu peço ao Senhor que venha encher ele desse amor, venha encher ela desse amor. Venha trazer, Pai, cura, venha trazer milagre, venha colocar o amor de Cristo no coração desse homem, no coração dessa mulher. Nada ocupar, meu Deus, esses corações. Nada venha tomar lugar em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, que eles possam, meu Deus, de uma maneira especial, aquele primeiro amor daquele dia retorne ao coração dela, ao coração dele, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, dê forças a ele, Pai, dê força a ela, Pai, todos os dias da vida deles, Pai, diante do amor de Cristo, o amor de Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome. Eu apresento, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém e amém. Vamos aplaudir Deus mais uma vez, glorificar a Deus. Que bom, que bom, que bom. Vocês foram convidados por alguém? Você se convidou? Ah, o Denis convidou? Parabéns, Denis. Tá vendo? Que obra maravilhosa. A Bíblia diz que quando nós tiramos um pecador do mundo, uma multidão de pecado nosso é perdoado. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa quando a gente vê pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa boa. Não tinha nada melhor do que marcar a palavra de Deus. Não tinha nada melhor. Pega o nome dele, Márcio. Pega o nome dela. É perto de você que mora? Não. Mora longe. Vocês moram onde? Amém. Pertinho. Lavras, tudo é perto. Amém. Passa o endereço, o telefone. Depois nós queremos ligar para vocês. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Começa uma nova caminhada com Cristo. É a melhor coisa que tem na nossa vida, é a paz de Cristo no nosso coração. Não negocie isso não, amém? Em nome de Jesus. Não vou te dar um abraço porque eu não estou podendo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Vocês estão felizes porque uma alma se rendeu? Uma não, duas. A festa nos céus, isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos aqui, bem rapidinho. Eu quero conversar depois com o diaconato que está ali. São 4, mas a Rose não está. Quero conversar com os 3.
para a gente poder fazer uma escala. E eu quero conversar rapidinho aqui também, ô Catiane, com os levitas. Queria até chamar a Cida aqui depois. Rapidinho, é uma ideia que eu passei pro web de manhã, eu quero passar para vocês. Amém? Estenda suas mãos, pega o seu dízimo, sua oferta. Vamos apresentar a Deus aquilo que Deus tem nos dado. Coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor. Apresenta a Deus a sua mente. Tem sido mantida. Essa obra vai continuar sendo mantida. Nós temos projeto, temos que levantar muro, temos que colocar bebedouro, nós temos que colocar cerâmica, né? Daqui a alguns dias nós vamos trocar essa Kombi também. Tudo isso a gente faz com os dízimos e ofertas. Continue, igreja. Amém? Em nome de Jesus, continue. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Então busca de Deus. Deus, eu quero semear. Não come a semente, querido. Não come a semente. Semeie ela, porque Deus vai multiplicar sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu consagro a Ti esse dízimo, essa oferta. Eu consagro a Ti essas mãos estendidas, meu Deus, em gratidão ao Senhor, em comprometimento com Deus, Pai, em semeadura, porque eles estão aqui semeando na Tua obra, Pai, semeando no Teu Evangelho, no Teu reino. Que o Senhor venha trazer multiplicação sobre essas mãos levantadas, que o Senhor venha trazer multiplicação sobre essas mãos que têm semeado. Pai querido, que as mesmas mãos que semeiam possam ser mãos que vão colher em Jesus, meu Pai, porque nós acreditamos em Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Canaliza na Tua obra, em nome de Jesus, meu Pai, e que seja tudo isso para a glória do Teu santo nome. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Antes de você sair e vir aqui à frente, sábado nós vamos lá em Macaia. Nós vamos sair daqui da porta da igreja mais ou menos 19 horas. Você que queira ir, a Kombi vai estar aqui para levar. Vai ter os carros também que vão. Nós vamos lá estar celebrando em nome de Jesus. Vamos fazer um evangelismo mais cedo. A gente vai 6 horas fazer um evangelismo com algumas pessoas que querem. Jovens, adolescentes, homens, mulheres. Vai ser um dia muito precioso em nome de Jesus. Então prepare, amém? Para a glória de Deus. E lembrando, nosso batismo é dia 18. Não terá culto aqui pela manhã. Amém? Não terá culto aqui pela manhã. Só terá à noite, quando nós vamos receber os novos membros aqui na igreja. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga, a palavra de Deus tem poder sobre a minha vida. Diga, eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Gente, a Helenice está pegando as ofertas para o Dia das Crianças. Você que quer ajudar com bala, biscoito, picolés, procure a Helenice. Amém? Helenice, essa de verde, procure ela. Deus abençoe.